profissionais brasileiros estão insatisfeitos com o trabalho que exercem. Mas será que mudar de emprego realmente é a melhor alternativa? Quem responde esta e outras questões é a nossa convidada de hoje do NGT Entrevistas, a coach Bibiana Teodori. Bibiana, um prazer tê-la aqui na NGT. Prazer meu, Viviane. Um grande prazer mesmo. Para começar, eu queria que você falasse, né? A gente tem já explicado, a gente tem comentado aqui no NGT Entrevistas que o mercado de trabalho aí está saturado de profissionais que estão insatisfeitos com as atividades que exercem, né? Para esse profissional que realmente não está satisfeito, que está infeliz na colocação que está, o que ele tem que fazer? Ele tem que se acertar com a empresa e como ele reconhece isso, né? Se ele precisa insistir na carreira ou é a hora de virar o jogo aí e procurar outra profissão? Em primeiro lugar, eu acredito que seja sempre importante a pessoa entender qual que é o momento dela, né? Então, é o estado atual da pessoa, o momento que ela está vivendo. É claro que as empresas hoje em dia estão querendo muito dos profissionais, alta performance. Nas empresas se fala só alta performance, resultados. Mas é claro que, além dos resultados e a performance, a pessoa é uma pessoa que tem emoções, que tem família, que tem uma vida além do trabalho. Então eu vejo que muitos profissionais, claro que estão querendo ter um plano de carreira, então crescer realmente, mas ao mesmo tempo estão querendo equilíbrio, bem-estar, passar mais tempo com a família, porque isso gera muitos conflitos. Então, por que a grande insatisfação? Realmente, as empresas hoje em dia estão querendo mais resultados. Estamos num momento assim, um momento de crise, eu acho que a crise é mundial, as empresas estão globalizadas, o líder ou as pessoas vivem esse momento de global, né, globalizadas, e tem muita cobrança. Então, vivem realmente insatisfeitas. Você acha que o mercado de trabalho, então, hoje é muito mais competitivo? As empresas, né, estão aí num momento muito mais competitivo e isso acaba refletindo realmente uma cobrança maior. É por isso que o brasileiro, que o profissional brasileiro está tão insatisfeito com o trabalho? Sim. Acredito muito que seja isso. O Brasil está vivendo um momento também um pouco diferente de outros momentos. Por quê? Porque está sendo visto lá fora como um país de grandes oportunidades, né? Eu falo com várias empresas, mesmo internacionais, e realmente as empresas estão vivendo esse momento. Então, o que acontece? Que as pessoas precisam ser mais preparadas, desenvolver novas habilidades, novas competências. E claro que isso gera muita cobrança, né? Tem várias pessoas que não querem sair da zona de conforto. Tem algumas pessoas que estão querendo viver, quando pensa em carreira, pensa em um trilho, né? E eu sempre faço essa analogia. Né? Então, você quer viver, se pensa na carreira como um trilho ou um mapa, né? E claro que se a pessoa pensa num trilho, a carreira é aquela, é um plano de carreira, o trilho é aquele, claro que tem pontualidade e eficiência, mas é aquela, né? O trilho é reto, ou tudo bem, pode ter algumas curvinhas, mas não tem desvios. E agora, pensando no mapa, a pessoa é condutor da própria vida e da própria carreira. Então, a insatisfação realmente acontece por quê? Porque as empresas estão cobrando muito. É claro que também as empresas necessitam entender, os líderes precisam entender que o capital humano é importantíssimo, precisa dar muito valor hoje em dia às pessoas com P maiúscula, né? Mudaram muitas coisas nas empresas, então todas essas cobranças realmente deixam as pessoas em conflito. Bibiana, e quando o profissional chega até você, esse profissional que está insatisfeito, como é que você analisa até o que a expectativa dele quanto à carreira, quanto aí à profissão, como que você analisa para saber se é o momento de incentivar esse profissional a mudar de profissão ou dele investir, ele visualizar aí um outro caminho dentro da própria empresa?
Então, em primeiro lugar, eu sempre levo a pessoa a se entender. Então, realmente, qual é o momento? Qual é o momento que está vivendo? Através de assessment, os assessments são praticamente questionários, a pessoa responde, entende qual que é o momento, se tem algumas habilidades que precisa desenvolver, se está vivendo um conflito que pode ser gerado por algumas situações fora do trabalho, que pode ser na família, no relacionamento amoroso, na saúde. Então, assim, leva a pessoa realmente a se conhecer e entender qual que é o momento. Então, depois que descobriu qual que é o momento, qual que é a situação que realmente está pegando. Porque às vezes influi até o problema Sim. dentro de casa, está influindo na carreira Porque e ele não percebe, não consegue separar isso. Então, por exemplo, nos assessments, isso a gente pode ver realmente quais são, porque assim, além dos comportamentos, além dos fatores motivantes, né, mas a gente entende quais são os pensamentos, se tem conflitos, então qual é a visão do futuro, mas também qual é a visão interna dele. Então, muitas vezes as pessoas realmente têm conflitos por alguma situação externa ao trabalho, leva aquilo no trabalho e dá uma desmotivação. E então a pessoa fica desmotivada e não sabe, fala, puxa, não quero continuar nessa empresa. Então, um primeiro momento no processo de coaching, o que a gente faz? Leva a pessoa realmente a se entender, a ter consciência daquele momento que está vivendo. A partir dos assessments, das primeiras conversas, então tá bom, então quais são os objetivos, o que a pessoa realmente está querendo? Em várias áreas, como é que está a vida da pessoa nas várias áreas? Como é que está a vida profissional, né? De 0 a 10, quanto você está satisfeito? Como é que está a sua área familiar? Ou como é que está a sua saúde? E ali, nas várias áreas, depois a gente descobre qual é a alavanca que, naquele momento, praticamente, onde colocar mais foco, pode trazer resultados. Então, se é o trabalho, então vamos avaliar o que está acontecendo. Não estou me sentindo desafiado. Porque muitas pessoas, às vezes, têm um plano de carreira muito bem desenvolvido e querem só desafios, né? Dependendo do perfil da pessoa, a pessoa não tá se sentindo desafiada. Então, tá bom. Então, por exemplo, me ligou nessa semana uma cliente que ela falou, olha, tenho um plano de carreira fantástico, uma carreira consolidada, só que eu quero mudar, porque preciso de desafios. Então, assim, é sempre interessante entender qual é o momento, descobrindo qual é o momento, a pessoa vai avaliar. Então, tá bom, essa empresa, será que se eu mudar algum comportamento, ou será que se eu não desenvolver algumas novas habilidades, eu não vou ficar feliz nessa empresa? Então, eu sempre falo que também, antes de tomar qualquer decisão, atitude, é sempre bom avaliar, ver os pontos fortes de uma situação, os pontos a serem melhorados, porque muitas vezes as pessoas tomam decisões muito rápidas e o dia seguinte falam, puxa, mudei de emprego e agora não estou feliz, né? Então, é importante sempre avaliar tudo. E, Bibiana, na verdade, também quando você fala que dentro da empresa a pessoa não está se sentindo desafiada, né? Às vezes o empregador tem nas mãos, o líder, né? Tem nas mãos aí um profissional excelente, sim, mas às vezes até por falta de estímulos e também falta de comunicação, né? Sim. Falta de comunicação nas empresas é impressionante como atrapalha. Sim, tanto que nós podemos ver todos os dias vários treinamentos para líderes mesmo. Por quê? Porque o líder, hoje em dia, ele não é mais o gestor, né? O líder é aquela pessoa que com dinamismo, com garra, com firmeza, consegue inspirar as pessoas. Então, assim, o líder ele precisa ter entender que ele tem várias coisas, habilidades que também vão ser trabalhadas nele. Porque se ele não consegue inspirar as pessoas ficam ali, tá bom, aí, né? Então, o líder dentro de uma empresa é o quê? É uma pessoa que inspira, que gera responsabilidade, que tem seguidores e as pessoas vão para o trabalho, puxa, animadas, né? Fala, vou para a empresa, tem a pessoa, vou fazer aquele trabalho para ele, vou ficar super feliz. Então, eu vejo muito nas empresas, a diferença realmente são os líderes. Tenho vários clientes também que são líderes e que estão desenvolvendo novas habilidades, né? Essas novas habilidades realmente são determinação, alinhamento de valores com a empresa.
Qual é a missão daquele líder naquela empresa? Então, para um líder, é super importante descobrir a missão dele naquela empresa e como líder. Eu acho que nós somos líderes de nós mesmos, né? Todos nós. Nós somos protagonistas da nossa vida. Eu acho que isso precisa ser claro para todos. Enquanto não somos protagonistas da nossa vida, a gente deixa a nossa vida na mão dos outros. O líder, principalmente, ele precisa ter isso claro, esse conceito. Bibiana, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta eu quero que a gente converse aí, fale um pouquinho mais sobre o profissional que quer mudar o jogo aí, quer virar a mesa, quer seguir outra profissão, tá ok? O NGT Entrevistas conversa hoje com a coach Bibiana Teodori. A gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Fique ligado. O NGT Entrevistas está de volta, hoje conversando com a coach Bibiana Teodori. Bibiana, nesse segundo bloco, eu queria que a gente começasse a falar aí sobre o profissional que está insatisfeito no mercado de trabalho, mas que de repente resolveu aí virar o jogo, né? O que ele precisa fazer? Como identificar que aquela empresa, aquele caminho não é mais o que ele quer fazer outra coisa da vida? Eu acredito que todos nós devemos sonhar um pouco mais alto. Está faltando isso para o profissional brasileiro? Sonhar um pouco mais alto? Está faltando. Eu acredito que é necessário trabalhar um pouco mais a autoestima, acreditar que nós podemos ser realmente o que nós queremos ser. Não porque o meu pai ou o pai daquela pessoa falou que ele vai ser um médico, mesmo ele querendo ser artista famoso, ele vai continuando sendo médico e triste no trabalho, desmotivado. Então é importante rever as nossas crenças, no que nós acreditamos sobre a vida, sobre nós mesmos, quais são os nossos valores. Nós somos movidos realmente pelos valores, né? Então, assim, se para uma pessoa é mais importante o trabalho e, em segundo lugar, ver a família, é claro que aquela pessoa vai passar muito mais tempo no trabalho que com a família. Então, é importante entender quais são os valores, né? Os meus valores, o que me motiva. Então, quando a pessoa está querendo mudar de emprego, a primeira pergunta, o que eu quero fazer, aonde eu quero me ver daqui a 10 anos? Essa é uma pergunta que a gente não se faz. Quando a gente era criança, talvez a gente se perguntou aonde eu quero estar daqui a 10 ou 20 anos. Quando as crianças sonham. Só que depois os nossos pais, a sociedade, os professores falam, não, você não pode sonhar, porque isso é bobagem, você é imbecil. Vários pais falam para os filhos, você é imbecil, imagina, você vai fazer isso, não vai dar dinheiro. Então, assim, a maioria das pessoas também são insatisfeitas porque estão vivendo vidas que parece que elas não são delas. Verdade, né? A gente tem falado sobre isso também, né? A escolha certa, né? No momento, nossos jovens têm entrado aí na universidade cada vez mais cedo e entram aí jovens imaturos que não conseguem nem se conhecem a si mesmo, quanto mais escolher aí a profissão, né? É difícil, precisa de uma orientação nesse tempo também, né? Então, assim, é importante entender quais são os nossos pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes, temos pontos a serem melhorados, mas todos nós nascemos com algumas forças que a gente chama de força de assinatura. Nós todos temos talentos, então descobrir quais são os nossos talentos e realmente se perguntar, né, o que é importante, aonde eu quero chegar, aonde eu quero me ver, qual é a coisa que me motiva, que me inspira realmente a fazer. Mesmo porque eu falo pela experiência pessoal, eu acho que todos os trabalhos que nós fazemos, né, tem que deixar a gente com os olhos que brilham. Né? A gente acorda de manhã e fala, puxa, vou para o trabalho, vou feliz. E isso gera otimismo também em volta da gente. A maioria dos climas nas empresas são climas pesados. Né? Hoje em dia o coaching nas empresas, às vezes, é para melhorar o clima das empresas. Por quê? Porque as pessoas são pessimistas, vão para o trabalho desmotivadas. Então, realmente, eu falo, o que te motiva? O que te deixa feliz?
Se você mudar de emprego, o que você faria? Onde você se vê daqui a 10, a 20 anos? Você quer deixar qual legado? Né? Porque tudo tem a ver com os valores, mas também é importante ver se é importante ter uma herança, deixar uma herança material, ok, mas pela minha experiência, pela minha vida, eu quero deixar um legado para as pessoas, né? Para as pessoas que me amam, a família, os filhos, os amigos. Um legado que inspire, que inspire, né? Sem dúvida. Eu acho que todos nós somos especiais e somos diamantes, né? Diamantes brutos que precisamos ser lapidados. Então, as pessoas quando querem mudar de trabalho, também precisam entender isso. Tá bom, então eu sou um diamante, ainda preciso de algumas lapidações, desenvolver novas competências, mas se perguntar, né? Ver o que deixa eles felizes. Se é com a família, ficar mais tempo com a família. Por exemplo, mulheres, né, viram mais. Então, às vezes, deixa a profissão, monta um negócio próprio para ficar mais perto da família, dos filhos. São mais felizes? São mais felizes. Por quê? Porque o valor para ela, a família, é muito importante. Agora, para vários profissionais que não se alinham com os valores da vida, né, aí ele entra em uma crise realmente de desmotivação. Bibiana, você que trabalha com isso, você tem visto, então, um crescimento ainda da insatisfação aí dos profissionais brasileiros aí no mercado de trabalho. Então, na verdade, aí para a gente mudar esse quadro, seria realmente investir aí nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, desenvolver aí habilidades para que eles, quando cheguem aí no momento certo de escolher a profissão, eles acertem, né? Falem, não, esse é meu caminho, tenham uma certeza de que vão seguir aquilo e vão fazer, como você mesmo disse, né? Com prazer, né? Levantando aí com brilho no olhar todas as manhãs. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade como pessoas, como pais. Os pais também são líderes, eu acho que todos os pais acreditam. Isso é muito importante, né? Muito importante. É fundamental a participação do pai na escolha da profissão, orientar o filho para isso, né? Entender, perceber os filhos, entender, escutar entre aspas, né, o que os filhos estão querendo dizer. E pelo tempo, hoje em dia os pais também passam pouco tempo, né, com os filhos, porque passam 10 horas fora no trabalho, mas naquele pouco tempo, que tem que ser qualidade mesmo, perceber os filhos, entender o que eles estão dizendo, querendo, quais são os talentos. A maioria das vezes eu trabalho muito também com jovens que saíram da faculdade ou que estão terminando a faculdade. Eu vejo que tem umas dificuldades aí para ingressar no mundo do trabalho porque não se sentem ou prontos ou realmente não é aquilo que eles estão querendo fazer. Então é grande responsabilidade nossa, dos pais, nossa, porque também sou mãe, entender e perceber os filhos e apoiá-los, né? Criar filhos positivos. Eu acho que todos os pais deveriam ser coaches. Né? Ótimo, excelente isso, né? Para orientar mesmo o filho e saber para que ele tenha aí uma escolha feliz, né? Não se torne depois um profissional insatisfeito. E também, além disso, desafiá-los, né? Sair da zona de conforto. Muitos pais, eu acho que deixam os filhos sempre na zona de conforto, né? Hoje está frio, então não vai para a escola, mas quando ele vai trabalhar, que está frio, não vai para o trabalho. Então, eu acho que a palavra coach é uma coisa assim que vai muito além, é um método, uma metodologia, é um processo, mas todos os pais, líderes, pessoas que trabalham com outras pessoas deveriam realmente entender o que é. Bibiana, e quando o profissional, que já está há um tempo no trabalho, aí no mercado de trabalho, se sente satisfeito e ele tem essa vontade aí de virar o jogo, como que você ajuda esse profissional? O que ele precisa destacar e o que ele precisa enxergar para seguir um novo caminho? Uma vez feita os assessments, né, na realidade ele se encontra, vê qual que é o estado atual, então pensa qual é o estado desejado, onde ele quer se ver. Né? E a partir desse momento tem um objetivo, ele define o objetivo e um coach ajuda a pôr foco, a deixar ele entender quais são os pontos fortes ou os menos fortes daquela situação, a mostrar
como ele se veria naquele novo trabalho, naquela outra nova situação e para realmente diminuir as probabilidades de erro, né? sim, porque às vezes é uma pessoa que trabalha muitos anos numa empresa e de repente deixa tudo para montar uma empresa própria ou para mudar de segmento. É isso que eu queria falar para você. Na sua experiência, os profissionais que chegam até você estão insatisfeitos e querem virar o jogo, eles se tornam aí empreendedores? Várias vezes, sim. A maioria, dependendo da idade, mesmo porque no Brasil, depois dos 40 e pouco anos, a pessoa já é considerada velha para o mercado de trabalho. Então, realmente, se tornam consultores. Claro que com todas as habilidades, né, com toda a experiência, a maioria se tornam consultores, outros coaches, realmente, em vários segmentos, ou business, ou parte financeira. Mas eu vejo também vários profissionais que, pelo desafio, né, mudam realmente de segmento, empresa e começam tudo de novo e são felizes, por quê? Pelo desafio, mesmo recomeçando tudo de novo numa outra empresa, multinacionais, às vezes tem um choque cultural, mas é pelo prazer do desafio, pelo prazer de sair da zona de conforto e se confrontar constantemente. Isso é muito importante. Bibiana, para encerrar nossa entrevista, eu queria então que você desse aí uma dica aí para o profissional que está assistindo aqui o NGT Entrevistas, que você desse uma dica para esse profissional que não está satisfeito com a atividade que exerce hoje. O meu conselho é realmente de se entender um pouco mais, de se olhar um pouco dentro, o que realmente acredita na vida de si mesmo e ser protagonista da própria vida, com consciência e avaliar todos os valores mais importantes. É isso. Bibiana, muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Entrevistas. Obrigada, é um prazer, muito grata. Boa tarde. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!